Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de física. Hoje vamos começar a falar aí a respeito de cinemática, tá? Então vamos primeiro aprender a classificar os objetos como ponto material ou corpo extenso, tá? Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, sem levar em conta o que os causou. Vamos estudar os movimentos dos corpos. Para isso precisamos de alguns conceitos tais como ponto material. Então, primeiramente, nós temos aqui uma formiga em relação a uma calçada. Então, para mim poder classificar, para eu poder classificar o objeto como ponto material ou corpo extenso, tudo depende do referencial. Então, a formiga em relação, ou seja, usando o referencial como a calçada, ela é um ponto material. Ou seja, em relação à calçada, ela é bem pequena. Então, classifico ela como um ponto material. E aqui temos um caminhão em relação a um campo de futebol. Também o caminhão é bem menor que o campo de futebol, então nós classificamos esse caminhão também como um ponto material. Temos aqui também, novamente, aquela mesma formiguinha, só que agora em relação a uma pequena pedra. A pedra ainda é maior que a formiga, mas como as diferenças são pequenas, nesse caso a formiga é classificada como um corpo extenso em relação a essa pequena pedra. Agora aquele mesmo caminhãozinho agora em relação a uma pequena rua. A rua é obviamente maior que o caminhão, mas nesse caso classificamos aí o caminhão como corpo extenso, porque as diferenças são pequenas, tá? Igual eu em relação a uma cadeira, eu sentado na cadeira, eu sou classificado como corpo extenso. Agora eu também em relação à cidade de São Paulo. Aí nesse caso eu sou classificado como ponto material. Atenção, observe que ser ponto material ou corpo extenso depende do referencial observado. Foi o que eu falei nos slides anteriores. Agora vamos falar a respeito de trajetória. É o caminho percorrido pelo móvel para definir uma trajetória e é preciso um ponto de partida para observação, chamando de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial observado. Temos aqui um avião que passou a jogar uma bomba. Aí eu pergunto, essa bomba ela está formando um arco de parábola ou está caindo em linha reta? A resposta correta é depende do referencial adotado. Se o referencial adotado é um observador que está aqui no planeta Terra olhando esse avião jogar bomba, ele está formando um arco de parábola, ok? Agora, se opa, agora se for para o piloto que jogou a bomba, observa-se que toda vez que o piloto olha para baixo, a bomba se mantém debaixo do avião. Então ele jogou, ele olha para baixo, a bomba está debaixo dele, olha para baixo, a bomba está debaixo do avião, olha para baixo, a bomba está debaixo do avião. Ou seja, se o referencial for o piloto, então essa bomba está descendo em linha reta, tá? Linear, ok? Então vejam que depende do referencial observado. Isso também depende quando eu vou classificar, por exemplo, um objeto, se ele está em repouso ou movimento. Então, se eu estou numa rodovia a 100 km por hora com um automóvel, eu, em relação ao carro, estou em repouso, porque o carro está a 100 km por hora, eu estou a 100 km por hora, logo não há diferença de velocidade entre eu e o carro, então estamos em repouso em relação um ao outro. Agora eu no automóvel a 100 km por hora em relação ao asfalto, aí nesse caso eu estou em movimento. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro a respeito aí, tanto de movimento quanto de trajetória. Observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta e quem estiver na terra verá um arco de parábola, foi o que eu falei anteriormente. Vamos lá aqui, ó. Deslocamento. Então, no deslocamento, a gente vai começar a ver umas letrinhas aqui, como delta S. Delta S é deslocamento. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para mim. Aqui. Então, aqui, ó, esse cara aqui é o delta S. Delta S é deslocamento. Deslocamento é S menos S0. Nossa, de onde saiu isso aí? S vem da
da palavra inglesa space, né? A sigla aí quer dizer space, que é espaço, ou seja, um espaço percorrido. Então eu pegar S, que seria a minha posição final, e S0 minha posição inicial, tá? É onde eu iniciei o movimento. Então, a princípio, vai parecer bem óbvio aqui. Imagine que um veículo iniciou da posição 10, foi até a posição 35 quilômetros. Quanto ele andou? De cabeça é 25 quilômetros, tá? A princípio é bem simples assim mesmo. Então, qual que é que eu tenho que fazer aqui basicamente é delta S é igual a S menos S0, posição final menos posição inicial. No caso ali, a posição final foi 35, a inicial foi 10, então 35 menos 10, o deslocamento foi de 25 quilômetros. Vamos lá, voltando aqui, resumindo nessa tela aqui também, tá aqui, pode aparecer em outras literaturas, chamando como S1 e S2, por exemplo, posição final e posição inicial, tá? Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso, está parado, ok? Foi o que nós vimos aí nos slides anteriores. Velocidade média, velocidade escalar média, tá? Vamos ver a nossa primeira formulinha aí. Tá? A velocidade média é espaço dividido por tempo, né? Ou seja, delta S sobre delta T, a variação de espaço dividido por uma variação de tempo. Então, imagine aqui que ele vai dar, igual no nosso primeiro exemplo, ali, a posição de 10 km, 35 km, ia subtrair um outro e depois dividir pelo tempo que ele demorou para fazer esse movimento. Para a gente não ter que decorar três fórmulas, então vamos ver uma técnica aqui desse triângulo que eu fiz aqui, preparei para vocês, tá? Então, digamos que o exercício, ele vai sempre perguntar aqui, ó, vai ser posição, velocidade e tempo, aqui o sorvete, posição, velocidade e tempo. Então, tem vezes que ele vai falar para mim, ele vai querer saber posição, daí ele vai dar velocidade e tempo. Tem vezes que ele vai querer saber velocidade, vai dar espaço e tempo e assim por diante. Então, a técnica é o seguinte, digamos que eu quero saber o espaço. Eu vou tampar o espaço. Quem sobrou? Velocidade e tempo. Um está de frente para o outro, então é velocidade vezes tempo, ok? Agora, se eu quero saber a velocidade, eu vou tampar a velocidade. Vejam que o S está em cima do T, então isso é uma divisão, uma fração. Então vai ser espaço dividido por tempo, como a gente já viu aqui nesse mesmo slide aqui, ó. Como que calcula a velocidade? Espaço dividido por tempo. E por último, se ele quiser saber o tempo, vai ser espaço dividido por velocidade. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Muitos exercícios vai acontecer da gente ter que transformar as unidades, tá? Então aqui nesse slide eu estou passando o bizuzinho para vocês de transformar de quilômetros por hora e para metros por segundo essas duas unidades, tanto quilômetros quanto hora, as duas ao mesmo tempo, tá? Então vou pegar, se a unidade estiver em quilômetros por hora e eu quiser saber em metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. O contrário também é verdadeiro. Se eu quiser de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Então depende muito das alternativas, por exemplo, das questões que vocês forem fazer. Mas a princípio a gente vai usar muito metros por segundo, porque unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Mais um exemplo aí, o Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova de 100 metros rasos, nos Jogos Pan-Americanos, né, nos Jogos Femininos, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou um tempo de 11,22 segundos, ou 11 segundos e 22 milésimos, tá? Então, como que calcula a velocidade média? Espaço dividido por tempo. Então, como o espaço percorrido numa 100 metros rasos é 100 metros, o tempo foi 11,22, infelizmente vai dar um número com vírgula aqui, mas sem problema, deu aqui 8,91, aproximadamente 9 metros por segundo, o que significa que a cada segundo ela anda, né, ou corre aí 9 metros, tá? Mas digamos que o exercício quisesse saber em quilômetros por hora. Se o exercício quiser saber em quilômetros por hora, basta o quê? Multiplicar por 3,6, multiplicando 3,9. Opa, isso, 3,6
vezes 8,9 vai dar 32 quilômetros por hora. Beleza? Então, bem tranquilo, tá? Só vai ter produto ou divisão aí de números com vírgulas. Também pode ser usado aí algumas técnicas, por exemplo, como potência de 10 para resolver isso aí, tá bom? Agora, vamos para o próximo exemplo aqui. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre essas duas cidades. Então, em dias tradicionais, ele percorre de Recife a Olinda em 1 hora e 20 minutos. Qual a sua velocidade média nesse percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Então, nesse dia que ele foi, ele demorou, não demorou mais 1 hora e 20, ele parou 10 minutos para descansar, então o percurso demorou 1 hora e 30 minutos, tá? Então, quando nós vamos calcular a velocidade média, a gente, não importa que ele parou, estava com congestionamento, eu quero saber a hora que ele saiu e a hora que ele chegou. Se eu sair da cidade de São José dos Campos, fui até a cidade de São Paulo, demorei 2 horas, eu vou dividir a distância pelo tempo, independente se teve congestionamento ou não naquele dia, tá? Fiz aqui passo a passo para vocês, 1 hora e 20 minutos, mais 10 minutos, deu 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1 hora, 1,5 horas, tá? Tô deixando a unidade hora, porque a distância também está em quilômetros, então, como a distância aqui está em quilômetros, deixei aqui o tempo em hora, a velocidade média vai sair em quê? Em quilômetros por hora. Daí deu 4,66 quilômetros por hora, ok? Então, essa é a velocidade média quando ele demora 1 hora e 30 minutos. Mais um exemplo aqui. Um menino sai da sua casa e caminha para a escola dando, em média, um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros e se ele gasta 5 minutos no trajeto da distância da sua casa até a escola, ou seja, quer saber a distância em metros da casa do menino até a escola. Vamos lá as informações. Ele falou aqui, ó, 40 centímetros que tem o passo dele e ele dá um passo por segundo. Logo, a velocidade dele é de 40 centímetros por segundo. Se ele dá um passo por segundo e o passo mede 40 centímetros, logo a velocidade média dele é de 40 centímetros por segundo, tá? Podemos também transformar, ao invés de deixar em centímetros, transformar em metros, tá? Para passar de centímetros para metro, basta dividir por 100, como nós já vimos aí na aula de transformação de unidade. Também está aí tem na nossa playlist aí a aula de transformação de unidade, tá bom? Então tá aqui, ó. 40 dividido por 100 deu 0,4, então a velocidade média dele em metros por segundo é 0,4 metros por segundo. Preferi deixar em metros, que eu acredito que seja mais fácil e facilite o exercício. Outra coisa que ele falou o tempo ali, ó, 5 minutos. Como a velocidade está em metros por segundo, vamos transformar o tempo em segundos também. 5 minutos tem quantos segundos? De minutos para segundo, basta multiplicar por 60. Se cada minuto tem 60 segundos, então vamos multiplicar 5 vezes 60, que vai dar 300 segundos. Agora sim eu posso calcular o espaço percorrido usando a fórmula aqui do sorvete. S igual a velocidade vezes tempo. Então aqui, ó, a velocidade que vale 0,4 metros por segundo e o tempo que vale 300 segundos. Multiplicando esses dois caras aí, a velocidade, desculpa, o espaço percorrido é de 120 metros, ok? Então tá aí. Achamos a velocidade, que ele falou indiretamente, transformamos em metros por segundo, o tempo em segundos, jogamos na fórmula do sorvete, tá? Aqui no próximo slide eu resolvi de uma outra forma, para vocês terem mais uma forma de resolver os exercícios, é a forma de velocidade e espaço por tempos, substituir a velocidade que valia 0,4, o tempo que valia 300. Nesse caso aqui o 300 está dividindo, passou multiplicando, deu na mesma aqui, ficou 0,4 vezes 300, que deu os mesmos 120 metros. A distância entre a casa do garoto até a escola é de 120 metros. É isso aí, turminha. Obrigado, valeu. Por hoje é isso aí. Aulinha de cinemática para a gente estar introduzindo aí na aula de mecânica, tá? Então, começando a aprender sobre movimentos. Essa primeira parte é uma parte básica aqui. Depois nós vamos aprender aí, deixar um pouco mais evoluído essas equações aí, falando a respeito de movimento uniforme variado, movimento uniformemente variado, tá bom? Valeu, turminha. Obrigado. Abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.